Professor Zainag Entrevista. Uma conversa descontraída com personalidades da nossa sociedade, sempre levando conhecimentos sobre os mais variados temas. Programa Professor Zainag Entrevista. Muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga. Estamos aqui mais uma vez, nesse nosso compromisso semanal no Professor Zainag Entrevista. E hoje nós temos um entrevistado aqui numa situação muito especial. Há coisa de um ano. Um ano, eu vim aqui, está sentado onde ele está, para quem está vendo, para quem está no rádio, ele está à minha esquerda. E eu estava em seu lugar, eu era entrevistado dele. Então aqui, até como forma de retribuir a gentileza e também para levar conhecimento para vocês. Está aqui o doutor Eduardo Bechara, advogado, que vai falar conosco um tema bem legal sobre a formação humanística que o advogado deve ter para exercer a sua atividade. E você que está em casa, ou no carro, enfim, quiser nos ligar, lembre-se, 11 3171 0221, 11 3262 4490. Obrigado, meu amigo, de você estar aqui. É que um alegria. É um prazer e uma honra estar aqui com você, dessa vez com os papéis invertidos, Domingos? Porque nós estivemos, eu na condição de entrevistador, você na condição de entrevistador. Então, eu estou me vingando. Você e agora a sua vingança. Bom, inicialmente queria mandar um abraço lá para o pessoal do meu escritório, que é a Rusni Advocacia. Um grande abraço para o doutor Rusni aqui, do seu querido amigo, saudades de você, doutor Rusni. Doutor Alexandre Rusni, para o doutor Ricardo, doutora Lúcia, nossos colegas. E agradecer muito a você pela oportunidade de abrir aqui os microfones da Rádio Mundial. Aliás, gente, eu tenho que fazer um agradecimento em público. Foi em razão de eu vir aqui para ser entrevistado que o Bechara acabou conversando comigo e eu estou aqui. Eu tinha uma vontade de ter um programa de rádio, que eu já trabalhei em TV, na TV Justiça entrevistando durante 9 anos. Tinha esse programa no YouTube, numa entre aspas, brincadeiras que eu gravava no meu escritório. E também já trabalhei em rádio como comentarista esportivo, mas tem um programa de rádio assim de entrevista, nossa, é um sonho que eu estou realizando. Meu amigo, vamos deixar de conversar mole aqui, vamos trabalhar. Vamos falar da advocacia, Quer dizer que a advocacia hoje está muito nivelada por baixo, Eu digo isso com muita tristeza, porque eu sou professor, Devo ter alguma responsabilidade nisso aí, mas está difícil. Eu acho que não só a advocacia está nivelada por baixo, eu acho que de uma forma geral a questão é mais profunda, Eu acho que o conhecimento ele está nivelado por baixo. Eu sempre digo, é uma palavra difícil, nós vivemos um tempo de uma grave crise epistemológica. O que é a epistemologia? A epistemologia é a ciência que estuda o conhecimento, que busca conhecer como nós conhecemos. E nós chegamos a um ponto de uma tecnicidade, digamos assim, tão absoluta, que todos os outros valores que não sejam técnicos, eles acabam sendo desprezados, Então, muitas vezes a gente encontra profissionais que têm uma excelente formação técnica, uma excelente capacitação técnica, e, no entanto, com lacunas gigantescas na formação pessoal e na formação humanística. E isso, obviamente, causa uma desvantagem competitiva, porque no momento que você tem um profissional que tem essa captação técnica, que tem esse skill, mas simultaneamente também conta com uma formação humanística profunda, ou seja, ele sabe o ambiente em que ele está vivendo, ele compreende a época dele, ele sabe o que está acontecendo, esse diferencial humanístico, digamos assim, é exatamente o que vai fazer a diferença do profissional na sua atuação técnica. Justamente. É paradoxal, mas é muito interessante, Mas eu estou à vontade para falar isso porque, além de ser formado em Direito, ser mestre, doutor e pós-doutorado em Direito do Trabalho, eu tenho pós-graduação em Jornalismo, já ampliou o leque de conhecimento, e pós-graduação em Ciências Humanas, Filosofia, Sociologia e História. Mas eu percebo isso. O profissional do Direito, ele não consegue conversar de outra coisa que não seja o direito. Ele fica muito limitado. E acontece o seguinte, eu acho que a gente tem que partir para uma análise mais complexa,
Eu penso que a gente está vivendo hoje uma das grandes revoluções da humanidade. A humanidade teve grandes revoluções, teve revoluções menores, né? Mas ela teve pelo menos 3 ou 4 grandes revoluções. Aquela primeira revolução do Neolítico, né? Quando o homem descobriu a agricultura, conseguiu perceber que havia um nexo de causalidade entre a semente e o fruto, passou a plantar e passou a colher, deixou de ser nômade. Isso fez com que a nossa espécie avançasse gigantescamente. Depois você teve uma outra revolução muito importante, que foi a invenção da escrita. Sem dúvida. Você imagina, nós éramos semi-selvagens. Criamos a escrita, em 500 anos construímos as pirâmides. Foi um salto gigantesco. E outras, mas... Sim, por exemplo, além da escrita, quando começa já na Idade Média, né, a imprensa... essa que eu ia falar. A imprensa ela é inventada por volta de 1440. Isso, Você vê que você tem 1000 anos de Idade Média, do século V ao século XV, onde não acontece nada. Em 1440 é inventada a imprensa, o Renascimento explode, a Reforma Protestante acontece em 1520, vem Galileu, vem Copérnico. Por quê? Porque a informação começa a circular, né? O ser humano tem uma capacidade de cocriação. E aqui a gente tem que fazer, desculpa te interromper, mas já interrompendo, como dizia o saudoso Jô Soares, todo mundo fala, não, a Igreja Católica contribuiu para o ser humano ficar num estado de burrice, que era a Idade das Trevas. Isso é mentira, porque a Igreja Católica foi a instituição que criou universidades. Algumas pessoas na Igreja Católica podiam ouvir um negócio que eu queria dizer. A primeira universidade do mundo foi em Bolonha. Em 1090, uma coisa assim. Né? A mais velha, já estive por lá, não lembro a data. Em relação à Igreja Católica, se você me permitir fazer um adendo, tem um historiador que eu gosto muito, chama-se Will Durant, e ele fala o seguinte: se nós considerarmos que uma criação intelectual pode ser uma instituição, e obviamente uma instituição é uma criação cultural, né? Sem dúvida. A criação cultural mais sofisticada que a humanidade produziu é a Igreja Católica Apostólica Romana. Conseguiu derrubar um império, né? Secular, que o Império Romano sem dar um tiro. Aliás, nem ia dar tiro porque não tinha em relação a essa criação cultural, como a própria civilização, a Igreja é tão ampla e ela é tão complexa que ela contém em si todos os caracteres humanos. Ela contém tudo de bom e contém tudo de ruim. Claro. Então, quer dizer, um pré-julgamento nesse sentido é no mínimo ingênuo do ponto de vista histórico, não é? Porque se a igreja por um lado, né, que a acusam sempre, né, fez a Inquisição, e a Inquisição tem que ser compreendida dentro do contexto da época e não dentro do nosso contexto, você não pode descontextualizar. É igual o pessoal que fala hoje mal e com certa razão, mas da escravidão, mas tem que entender, por exemplo, se não fosse os nossos bandeirantes que perceberam que os espanhóis só ficavam querendo trabalhar lá do outro lado, lá nos Andes, para ficar pegando riqueza, o lado aqui leste para eles, oeste para nós, eles foram avançando, por isso que o Brasil se tornou o que é. Aí querem derrubar a estátua do Borba Gato, porque lá ele teve escravo. É bobagem. Como é que pode? Nós estamos aqui. Na época as pessoas não entendiam. É uma grande violência você emitir um julgamento de valor em relação a um homem que viveu no século XVI, com valores do século XXI. Mas voltando à igreja, veja que curioso. Não obstante todas as críticas, né, que a igreja recebe, a gente tem que pensar e eu não sou um defensor da igreja, eu sou um forte crítico da igreja. A gente tem que pensar o seguinte: a igreja foi o epicentro da civilização ocidental desde a queda do Império Romano. Tudo o que se fez até o século XIX, digamos assim, ou até início do século XX, né, desde o século V, com a queda do Império Romano, até o século XIX, tudo o que se fez para a igreja ou contra a igreja. Percebe? A igreja foi o epicentro cultural da humanidade. Então Michelangelo pintou para a igreja. Galileu Galilei falou contra a igreja. Mas não fora a igreja ser o referencial da civilização, talvez a gente não tivesse evoluído dessa forma que evoluímos. A contestação à igreja, quando Voltaire contesta a igreja, quando Galileu contesta a igreja, quando os filósofos, os cientistas contestam a igreja, ela deu o referencial. É como no direito, né? Se você não tem uma inicial, você não tem uma contestação.
Justamente. Não é verdade? Até as igrejas evangélicas, chamadas hoje, né, neopentecostais, se elas têm essa liberdade e existem, foi por conta do protestantismo contra a igreja. Mas você Não, tem e razão, né? aí a gente teve um outro movimento fantástico, né? Que é a Contra-Reforma, que é o surgimento da Companhia de Jesus, que é o surgimento de algo que hoje nós usamos muito no direito, que é a casuística. A casuística jurídica, Sim. ela deriva da casuística jesuíta. Né? Então, quer dizer, essa contribuição foi muito grande. Mas voltando à comunicação, as grandes revoluções. Você citou muito bem que a criação da imprensa foi uma revolução fantástica e gerou tudo isso. Eu diria que a outra revolução, além da revolução industrial, é essa revolução pela qual nós passamos, que é uma outra revolução de comunicação. Por quê? Até o surgimento das redes sociais, a comunicação era vertical. Você tinha os grandes meios de comunicação. Você comprava o jornal de manhã na banca. Não é? Ou ficava lendo. Você lembra como era? Sim, todo mundo sem dúvida. Segunda-feira, um monte de gente só para ler sobre o jogo de domingo. Não, e era muito gostoso. A gente recebia a Veja São Paulo, você ia lá ver que restaurante você ia, né? A comunicação era vertical e ela era, de certa forma, a mesma. De certa forma, não. Ela era a mesma para todo mundo. A Veja que eu recebia, a Veja que você recebia e o Estadão era o Estadão. Então havia aqui um grupo pequeno, né, que passava a informação para um grupo gigantesco de 8 bilhões de seres humanos. Com o surgimento das redes sociais, a comunicação deixou de ser vertical e passou a ser horizontal. E você consegue comentar o que você não conseguia antes, comentar as notícias, né? Você discute, entra em brigas. E isso causou um desenvolvimento muito grande e, obviamente, trouxe problemas muito grandes. Não é? Por que problemas muito grandes? Você vê, antigamente você tinha, digamos assim, um caso polêmico, a vacina. Isso, lá no começo do século XX. Não, digamos a vacina. No geral, você fala que no Brasil deu um problemão na revolta das vacinas. Exatamente, você tem o problema da vacina. Revolta da vacina. Aí você ia ter a opinião de quem? Você ia ter a opinião de um infectologista. Sim. Um cara que ia estudar e ia te dar um veredito. Olha, a bom, ciência te diz, é ou não é. Hoje, além de você ter a opinião do técnico absolutamente capacitado, você tem a opinião, sei lá, da Dona Maria que faz quitutes lá na... não vamos longe, vamos pegar um fato de hoje. Você entendeu? E eu não tenho nada contra a Dona Maria, mas o problema é que quando ela dá a opinião dela sobre a vacina, e um grande infectologista dá a opinião dele sobre a vacina, e essas duas opiniões caem nas redes, aí você opta. Elas valem a mesma coisa. Então, eu realmente não sei onde nós chegaremos. Não, e outra também é um perigo, um fato de hoje. Ontem, no jogo do Corinthians, 3 torcedores, mais 2 de uma maneira mais incisiva, ficaram, para mexer com a torcida do outro time, do Grêmio, ficaram fazendo gesto, choveu lá. Pois é, né? Estão querendo matar os caras. Eu não sou de colocar a minha opinião em redes sociais, que eu não gosto de arrumar confusão. Mas eu tive que lembrar aos torcedores gremistas que quando o Fernandão, jogador que era do Internacional, morreu num acidente de helicóptero, num jogo com milhares de torcedores do Grêmio, eles ficaram cantando o Fernandão morreu, o Fernandão morreu. Isso também está errado. Sim. E então ninguém pode falar de ninguém. Mas o que eu quero chegar é o seguinte: não é defender os caras do Corinthians e nem a torcida do Grêmio, quando xinga jogador de macaco, não sei o que, não sei o que lá. É que o futebol deixa as pessoas irracionais. Também hoje eu já vi, tem que prender. Não sei o que está acontecendo no Brasil, que é uma tara por querer prender os outros. Tudo, qualquer coisa tem que prender. Tem que prender. Isso é a última rácio que a gente fala no direito. A prisão não resolve problemas. Até porque existe a presunção de inocência constitucional e até o trânsito em julgado ninguém né? Agora, tem uma outra coisa. Estava normal. Erraram. Esses caras podem até ter ajudado dando dinheiro ou contribuição, só que estava no estádio. O estádio deixa as pessoas irracionais. Eu vou fazer uma palestra agora, se Deus quiser, no dia 23 desse mês de agosto. Num congresso lá, com palestra de encerramento, um congresso no Espírito Santo, onde eu vou falar sobre o futebol como metáfora da religião.
Interessante. Interessante, porque aí eu mostro essa irracionalidade. Mas essa irracionalidade presente no futebol, tá na vida. ela também é presente na religião. Isso. E ela é presente em todos os aspectos da vida. Porque se você for fazer um retrospecto da vida que você viveu até agora, você vai ver que a maioria das suas decisões, é óbvio que elas foram tomadas tendo como base a razão. Mas houve um forte coeficiente emocional que te levou a fazer as coisas, né? Claro. Então desprezar as emoções é uma coisa... E aí, olha, voltando àquela coisa que eu estava te falando, sobre a vantagem que tem o advogado, que sabe essas coisas e que sabe manipular essas coisas. Por exemplo, ambos têm uma excelente capacidade técnica, só que um tem uma formação sólida que lhe dá uma situação emocional absolutamente tranquila. Mais do que isso, ele pode ter um certo maquiavelismo, digamos assim, E usar pro mal. Entre aspas, porque né? o Maquiavel também foi Também foi injustiçado, Isso né? que eu ia falar, essa fama dele que fala Também- coisa ruim, tá também errado, foi- mas deixa foi pra lá, injustiçado. senão você não dá Quer tempo. dizer, o advogado tendo isso, ele conseguindo desestabilizar emocionalmente o oponente, ele tem uma vantagem fantástica. Ele conseguindo desestabilizar emocionalmente o juiz, ele tem uma... E há advogados que são muito talentosos, são especialistas. Eu não chego a ser maquiavélico, mas 3 semanas eu fui fazer uma sustentação oral e quando eu termino, o advogado da outra parte falou, nossa, doutor, que coisa, o senhor não fez uma sustentação, o senhor fez um storytelling. Sabe o que é storytelling? Aí eu mostrei para ele, ó, eu estou escutando esse livro. Até ele foi escutando, porque quando eu estou no carro, moro no Tatuapé, estou na Paulista, eu fico ouvindo livros. Eu estava ouvindo um livro sobre storytelling. Mas é aí que está. E você não acha que a gente deveria talvez mudar porque eu fui buscar esse conhecimento. Eu fui ler outros livros, mas talvez na faculdade a gente devesse ter uma disciplina de conhecimentos gerais. Você sabe que para ser juiz hoje já cai no concurso para juiz. Que aí a gente chega naquela questão epistemológica, né? Quer dizer, quando nós tentamos conhecer como nós conhecemos. O conhecimento que se solidifica dentro de nós, aliás, não só o conhecimento, as coisas que se solidificam dentro de nós são aquelas que nos chegam de uma maneira hedonista, digamos assim, né? Com prazer. Isso. Quando você tem prazer em conhecer, você não esquece. Por exemplo, eu me lembro... Prazer, você falou a verdade. Eu me lembro que eu li livros quando eu tinha 13, 14, 15 anos. Né? As Vidas dos 12 Césares, por exemplo, Suetônio. Eu li quando eu tinha uns 15 anos. Eu me lembro até hoje, porque eu li aquilo com prazer e com interesse tão grande. Você entendeu? Aí já entendi o que você está querendo dizer. Não vamos obrigar porque o sujeito vai estudar só para passar. E eu me lembro também que na faculdade eu não gostava de direito previdenciário e peguei um exame oral no último ano. E eu me lembro que eu decorei o livro de direito previdenciário inteiro. Eu sabia, se você me perguntava, eu te dizia, olha, na página tal, e eu repetia, eu decorei aquilo como um texto de teatro. E eu não me lembro nada. Então, empatamos, mas não previdenciário. O meu foi pior, foi medicina legal. Fiquei para exame. Você compreende? Por quê? Porque os dois conhecimentos entraram dentro de mim. Só que um conhecimento entrou com um extremo prazer e o outro conhecimento entrou com dor. Então, se a gente não criar uma didática, cultura. Se a gente não criar uma cultura de associação do conhecimento ao prazer, a gente vai continuar tendo as pessoas tendo esse conhecimento raso, que é pior do que não ter conhecimento. Porque quando você não tem conhecimento, você pelo menos não tem. Quando você tem um conhecimento raso, você passa ridículo. Né? Porque você fala bobagem. Então como é que a gente vai estimular esse jovem advogado, ou juiz, ou promotor, ou delegado, enfim, o profissional do direito, a se interessar em ter essa cultura humanística? Eu acho que isso parte de uma pedagogia, né? De uma nova pedagogia. Né? Hoje a gente vive o mundo dos Reels. Os Reels são aqueles pequenos filmes, né? Então a vida é composta de pequenos cortes. E quando as pessoas vão, naturalmente, o cérebro vai buscar fazer isso, né? Ele vai fazer uma síntese daqueles pequenos cortes. O entendimento que nós temos da realidade, ele fica totalmente distorcido. Eu acho que a gente tem que, como Camões escreveu, cesse tudo que a musa antiga canta. Você está entendendo? Eu acho que se eu fosse jovem, não que eu não seja, mas se eu fosse mais jovem... Né? Não, você é jovem há muito tempo, essa é a diferença. Se eu fosse menos jovem... Se eu fosse menos jovem,
eu pararia tudo. Eu acho que é o momento de quem quer se diferenciar parar tudo e falar, eu não vou fazer a mesma coisa que as pessoas. No meu Instagram, por exemplo, eu não sei como, porque como é que eles sabem que eu sou advogado? Mas tem milhares de propagandas. Olha, você advogado, faça. O teu também tem? Tem pelo Como seguinte, é que eles descobrem? eu vou te contar, já me falaram que quando a gente colocou lá atrás, quando abriu a conta no Instagram, a gente colocou, você aceita, você põe que aceita, você não lê. E lá está escrito que o microfone fica aberto. E você, tudo que você conversa, o dia eu fiz um teste com a minha mulher, vamos falar o dia inteiro de tal assunto, longe do celular. Aí eu pus o celular ali, nós começamos a falar. Já no fim do dia só aparecia propaganda daquilo. É impressionante. É aberto o microfone. Eu fiquei também impressionado com as coisas. Meu Instagram só tem propaganda o Instagram de coisa ficou... jurídica, né? Quer dizer, marketing jurídico, olha, nós conseguimos 20 contratos. Quer dizer, e eu digo, olha, jovem advogado, não adianta trazerem 20. Primeiro que não vão trazer 20 contratos para vocês. Isso é verdade. Né? Não vão te trazer. E ainda que te tragam, se você não tiver uma sólida formação, você não vai conseguir dar conta disso. E outra coisa, o sujeito tem lá 30 anos, tem 6 anos de formado, 7, e aí vem dizer como você vai ficar rico. Eu tenho 41 anos que sou advogado, mais 2 estágios, 43, e estou aprendendo todos os dias. E o pior não é o cara fazer isso, a meu ver. O pior são as pessoas que compram esses cursos. Não, mas isso vem há algum tempo, né? E vem dessa coisa que é o coaching, né? Que começou com uma coisa séria e acabou se tornando uma piada, né? Então, quer dizer, aquele cara que é absolutamente mal sucedido financeiramente, ele tem um curso para te ensinar a ficar rico. Uma vez apareceu... O outro que é muito mal sucedido emocionalmente, ele tem ensinar. Quer dizer, como é que você pode ensinar alguma coisa que você não sabe fazer? Uma vez apareceu um rapaz no meu escritório, há muitos anos, e ele dizia o seguinte, olha, eu tenho uma palestra aqui espetacular para ensinar como alguém se torna empresário de jogador de futebol. E como eu trabalho com essa área aí já há mais de 2 décadas, eu falei, é mesmo? Poxa, comecei a conversar com ele. Até ele estava entendendo. Eu falei, mas me diga uma coisa, você é empresário de quais jogadores? Ele falou, não, nunca empresariei um jogador. Eu falei, como é que é? Eu falei, como é que você vai vender um curso desse se você não... Você só tem a teoria. E eu canso de falar, querer resolver assuntos concretos só com teoria é o mesmo de querer matar a fome somente lendo o cardápio, né? Exatamente. Há um gap, né, gigantesco entre aquilo que está escrito e a forma como é a realidade. Aí você olha o cardápio, o camarão à francesa, camarão não sei o que, aí você fala, me traz aí um pão com mortadela, é o que eu consigo comprar. Então, Domingos, com todo o respeito, eu gosto das duas coisas, viu, gente? Mas eu acho que essa lacuna, né, que existe... Então, se eu pudesse dar um conselho, eu reluto muito em dar conselhos. Aliás, não quero dar conselho, eu quero dizer como eu penso, se você pode concordar ou não. Certo. Eu sou um homem com muito poucas certezas e tenho muitas dúvidas. Tenho muitas dúvidas. Isso é sinal de inteligência e de maturidade, né? Que quando era Sim, novo não pensava. Eu também não tinha tantas. A gente achava certeza. Exatamente. Eu também. Outra coisa, eu já mudei de opinião em relação a assuntos muito importantes na minha vida várias vezes. E estou absolutamente disposto a mudar de novo se eu for convencido disso. Claro. Porque às vezes as pessoas são convencidas daquilo e elas falam, mas eu já pensei assim a minha vida inteira, eu vou mudar. Então eu acho que esses fatores eles são muito importantes, né? Primeiro, tenha a extensão da sua ignorância, porque a pior das ignorâncias é ignorar que ignora. É verdade. Né? A pior das ignorâncias é essa. Então saiba o quanto você não sabe. Depois, esteja aberto para mudar o seu ponto de vista, né? E perceba que a realidade é feita de muito poucas certezas, pouquíssimas certezas e um mar infinito de dúvidas. Eu acho que esse é um bom princípio para alguém começar a sua formação humanística. Olha, você já esteve desse lado, você sabe, né? O rapaz lá do outro lado, apesar que comecei um pouquinho mais tarde aqui, o meu amigo Doni sempre me dá uns minutinhos de lambuja, a gente está terminando já o programa, a gente vai ter que marcar outro, igual da outra vez que eu vim aqui pra gente continuar. Cara, vai ser um grande prazer estar com você.
Por hora, obrigado por você ter vindo aqui. Vamos marcar, fica aqui o compromisso e a promessa. Eu é que agradeço a oportunidade e a honra de estar ao lado de um colega tão nobre Obrigado, e com uma história de vida tão bonita. Temos, né? Um abraço de novo para o doutor Alexandre Usne, para a Lúcia, para o Ricardo Cáfaro, para o motorista, para todo mundo que tem lá. Todo mundo. Eu tô com saudade, viu, doutor Usne? Esqueceu aqui dos pobres, né? Deixa eu só fazer rapidinho aqui, falar do meu curso de como ser palestrante lá no Núcleo Zainag. Você que quer ser palestrante ou quer melhorar sua forma de falar numa reunião, até mesmo num aniversário, né? Faz o discurso, aí a pessoa trava. Liga lá pra gente ou manda um WhatsApp para 11 9 16 19 3656. 16 19 9 16 19 3656. E acabou meu tempo. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, obrigado. Você ouviu na Vibe Mundial o programa